Fala mestres, beleza? No vídeo de hoje nós vamos criar aqui um header, um cabeçalho aqui para a nossa aplicação customizado, nós vamos criar ali tudo. Para a gente ter essa experiência, não é para ser um header completo, um header todo ali bonitinho, mas é para a gente ter de fato, ver como é feito, e entender a ideia por trás aí desse header customizado, beleza? Então, antes da gente ir para o vídeo, gostaria de pedir que você deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e também siga a gente nas redes sociais, os links estarão todos aí na descrição. Meu nome é Janser, sou desenvolvedor aqui na Mestres e bora lá para mais um conteúdo. Bom, então cá estou eu no nosso projeto. O que eu fiz aqui foi basicamente remover as opções que nós deixamos na aula passada, onde a gente estava explorando aqui essas opções. E basicamente o que nós vamos usar aqui nessa aula é o header, a propriedade header aqui, que nós vamos enviar para ela uma função, tá? Que basicamente é uma componente. Lembrando aí que componentes são funções que retornam JSX, onde esse JSX vai descrever, a nossa interface. Então, olhando a tipagem aqui, a função, ou seja, a componente que vai ser usada como header, ela recebe como propriedade esse Native Stack Header Props, tá? Que são as propriedades que vão dar informações para o nosso cabeçalho que ele precisa, Informações como o objeto de navegação, a rota que está sendo renderizada ali atualmente. Então, a gente usa bastante dessas propriedades para manipular de fato o navegador. E retornamos o React Node, que seria aí o JSX com o visual aí do nosso cabeçalho, tá? Então, nós vamos criar a componente, a componente que recebe essas propriedades e retorna o JSX para a gente passar aqui como header, tá? Então, eu vou criar aqui dentro de src, eu vou criar aqui um novo arquivo, vou chamar de header.tsx. Vamos criar, na verdade, um diretório chamado components, E dentro de components eu vou mover aqui o meu header. Então, aqui no cabeçalho, no arquivo, eu vou criar aqui a função header. Esse header ele retorna, vamos botar para retornar uma view, do React Native, dentro aqui um texto também do React Native com escrito mestres. E aqui no final eu dou um export. Export default header. Salvo isso aqui. Uma vez salvo, a gente já vai conseguir importar lá no nosso layout. Tá? Então aqui o header vai ser essa componente que eu acabei de criar. Vai importar aqui de src, components header, eu já consigo usar. Tá? Só que eu vou criar aqui a tipagem das propriedades para a gente saber o que eu estou recebendo, o que o Stack Navigator está enviando para o meu cabeçalho, que seriam essas props, E o tipo das props, vamos olhar aqui, é o Native Stack Header Props. Então vamos falar que essas props, é um Native Stack Header Props. Ele não vai me sugerir, eu vou ter que importar isso aqui manualmente. O VS Code está até sugerindo aqui algo parecido, ou é isso mesmo? Se eu não me engano é isso. Native Stack Header Props. É isso mesmo. Correto. Obrigado, VS Code. Beleza, então eu posso salvar isso aqui e a gente já pode ver que o cabeçalho na aplicação já foi substituído. Ele está cortando ali em cima o mestres, mas já existe um cabeçalho aqui. Então, o que eu vou fazer de cara? Vamos criar uns estilos aqui. Os styles. O style sheet.create. E aqui eu vou ter um estilo do container. Vou chamar isso aqui de container. Que seria essa view externa, O estilo que eu vou passar para ela é basicamente a margem, para descolar ela do topo. Descolar ela da barra de status. E aí sim a gente aplica algum estilo aqui no texto. Então, eu vou ter aqui o container e vou ter o estilo também do título, Que seria o texto aí que vai ser exibido dentro do cabeçalho. Então, na view aqui, eu vou passar styles, container. E no texto aqui,
title. Tá? Então, para esse container, o que eu vou fazer? Eu preciso saber qual que é a altura da barra de status do dispositivo. Porque se, por exemplo, eu passar aqui o margin top de, sei lá, 60 pixels, né? Se eu salvo isso aqui, vamos recarregar o aplicativo, a gente pode ver que 60 é um número bom, né? Mas dependendo do dispositivo, se eu troco de dispositivo, talvez 60 seja muito, talvez seja pouco, vai depender, né? Então esse valor aqui ele não é fixo, ele varia. E como ele varia, a gente tem acesso a ele através de uma API do React Native, que é a API da status bar. Tem a status bar do Expo e tem a status bar do React Native. No caso aqui a gente vai usar a do React Native, então é status bar ponto current height, né? A altura atual. Que aí dessa forma eu vou ter sempre o valor correto, né? A altura precisa aí da barra de status, independente do dispositivo que eu estou. Beleza? E para o título aqui eu vou passar um font size, talvez uns 25 pixels, e o font weight, né? Bold, para ficar em negrito ali o texto também. Tá? Então eu vou deixar menor um pouco, acho que 20 fica bom. E beleza, temos aqui já um container com título. A gente pode estilizar isso aqui mais, né? Que seria adicionar um padding, talvez uns 5 pixels, e mais margem na esquerda. O título se distanciar um pouco da esquerda, né? A gente... Isso, tá bom. Padding de 5 pixels. Beleza, então vamos manter assim. E vamos continuar aqui desenvolvendo esse header, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Olhando aqui props, se eu digito aqui, não, props, ponto, nós temos aqui o back, que seria a função de navegar para navegar para trás, né? Para voltar. Navigation, que é o objeto de navegação, que a gente pode navegar para outras rotas, navegar de volta também. Options, que são as opções da navegação, e route também, que é a informação da rota que eu estou atualmente, né? A gente pode até fazer um console log aqui, ó. Props. Vamos salvar isso aqui e ele já vai fazer um log aqui de bastante coisa, porque o que acontece? Como na primeira renderização, esse header aqui a gente usa ele dentro do navegador, o navegador ele recarrega algumas vezes. Então aqui, ó, logou 4 vezes, né? Então essa componente ela foi recarregada 4 vezes e por isso esse console log foi executado 4 vezes, né? Caso contrário, eu teria aqui um use effect e dentro do use effect eu passaria esse log aqui, mas para agora não tem problema, né? Vamos navegar aqui, eu tenho um botão de navegar aqui, que a gente vai para outra tela. E nos logs nós temos aqui, né, algumas outras coisas. Ele preencheu o back, né? Back aqui no início estava undefined, certo? Esse back, na verdade, esse back é a informação da rota para trás, né? A rota anterior. Mas eu tenho aqui o nav, tem bastante informação, né? Esse log aqui ele não está muito bem para a gente visualizar as coisas nele, mas dá para ver que tem bastante informação e a gente vai acabar usando algumas dessas informações aqui. Porque o que eu quero fazer? Eu quero colocar o ícone, a setinha, né, para voltar. Então, quando eu pressionar nessa setinha, eu quero voltar para trás, né, navegar para trás. Então, para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Dentro de props, a gente viu que quando eu navego para uma tela, esse back aqui ele fica definido, né? Então, eu posso verificar se props.back, né, ou seja, se isso aqui está definido, eu tenho a opção de navegar para trás, né? Eu tenho essa possibilidade. E dentro de navigation nós temos também uma função que é essa função, ó, can go back. Isso aqui vai retornar um booleano indicando se eu posso ou não, se o meu navegador, né, ele tem condições ou não de navegar, né, de fazer a navegação para trás, aí, a navegação voltando. Então eu vou usar isso aqui, esse can go back. Eu vou criar aqui uma variável e vai ser essa can go back,
E baseado nessa variável, eu vou fazer aqui uma verificação dentro do meu JSX, né, que seria a renderização condicional. Então que eu passo chaves e eu vou verificar o canGoBack está definido, ou seja, ele é verdadeiro, né, como ele é um booleano, ele é true ou false. Então se ele for verdadeiro, eu vou retornar um ícone, que seria o ícone de voltar. Se não, eu vou retornar nulo. Eu não quero que apareça nada, né? Então eu retorno nulo. E esse ícone de voltar, eu já tenho ele separado aqui. É o ícone do Material Icons, né, que a gente importou lá do Expo Vector Icons. Tem toda uma lista, né, de ícones que a gente pode utilizar. E o ícone em si, ele é esse aqui, ó. Trazer ele para cá. Colocar aqui, né, no meu ternário, né, Material Icons, o nome do ícone, né, esse Arrowback iOS, um tamanho e uma cor para ele. Eu vou salvar isso aqui e recarregando a nossa aplicação, a gente já pode ver que a aplicação não está recarregando. Vamos voltar aqui. Então, no início, né, eu só tenho mestres ali, cliquei em navegar, eu já tenho o meu ícone de voltar aí, né? Então esse canGoBack está funcionando. E agora para melhorar isso aqui, vamos estilizar, né? Porque eu quero colocar o ícone de voltar ao lado do meu texto. Então a gente vai ter que passar alguns estilos aqui no nosso container, né? Eu quero que esse container, ele seja, eu vou deixar claro aqui, né, que ele é flexível, display flex, né? E o flex direction vai ser row, né? Eu quero que as coisas fiquem um ao lado da outra, né? E com isso aqui, na verdade, a gente vai precisar também de alinhar esses itens, item center, né? Para alinhar eles na horizontal, né? Para não ficar ou para eles não ficarem horizontalmente desalinhados. O meu Expo aqui ele está testando, né? Me testando aqui, mas quando eu clico em navegar, nós já temos aí o ícone de voltar e o título mestres todos alinhados, beleza? Então, feito isso, vamos aqui no ícone, né? Ou seja, quando eu pressionar no ícone onPress, eu vou simplesmente executar uma função que vai chamar eu vou criar uma função, tá? Que seria o handleback, pode ser isso. Const handleback, essa função vai simplesmente chamar props.navigation.goback, que é a função que navega para trás, né? Que volta aí uma tela. Então, salvando isso, eu já consigo, vamos recarregar aqui, né? Eu já vou conseguir pressionar o ícone lá e voltar uma tela, né? Voltar para a tela inicial, tá? Então, eu vou deixar aqui para, na verdade, como a gente já usa, né? O Stack Navigator, ele já tem essa integração com o Android. Ele já funciona o botão de voltar aqui do meu sistema, do meu celular, né? Do meu emulador Android aqui. Então a gente não precisa implementar nenhum código específico para esse botão de voltar aqui. Mas a gente consegue também, se você é da sua curiosidade, interagir com esse ícone, com esse botão de voltar, né? Que o Android tem. A gente consegue interceptar ele, tirar esse comportamento, por exemplo, de quando pressionar aqui e voltar, né? Caso eu queira, a gente consegue sim controlar o que acontece quando eu pressiono esse botão. Mas não é o foco desse vídeo, vamos deixar do jeito que está e vamos prosseguir aqui no nosso cabeçalho, tá? Então, que na verdade nós já criamos, né? A estrutura que eu queria propor aqui, que é um cabeçalho simples, com esse botão, com essa funcionalidade de voltar, né? Ele detecta que nós estamos em uma tela que consegue voltar de volta, e quando ele detecta isso, ele coloca o ícone para a gente.
E a vantagem de ter isso aqui é basicamente que eu consigo personalizar ele do jeito que eu quiser, tá? Então, por exemplo, vamos supor que a minha aplicação ela tem no cabeçalho um campo de busca ou um ícone de busca, né? Um ícone que quando eu clico ele navega para alguma tela de busca, alguma coisa do tipo. Eu conseguiria simplesmente implementar isso aqui, né? Então eu poderia, por exemplo, colocar aqui um text input do próprio React Native, né? Com um placeholder aqui de busca ou pesquisar, né? Alguma coisa do tipo. Vamos ver como é que ele vai renderizar esse cara aqui para mim. Mas basicamente eu iria, ó, já colocou ali um campo de busca. Eu iria aplicar alguns estilos nele aqui, né? Jogar ele para a direita e, enfim, né? Aplicar os meus estilos, os estilos que me interessam aqui. Então, eu teria um estilo aqui. Esse estilo seria o styles input, né? E aqui na minha style sheet, eu teria que, por exemplo, um flex 1, border width, né? A largura da borda de 1 pixel, a cor da borda cinza, né? O que mais? O border radius, né? Sei lá, uns 5 pixels. Vamos ver como é que fica isso. Eu basicamente iria personalizando isso aqui do jeito que me interessasse. Eu quero uma margem na esquerda, né? Margem left e coisa de uns 20 pixels. Talvez fique bom. Enfim, né? Aqui vocês já pegaram a ideia de que a gente iria implementando e personalizando, customizando da forma que nos interessasse. E também, dependendo aí da tela, a gente personalizaria também específico para cada tela. Beleza? Então, para essa aula aqui é isso, tá? Eu espero aí que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode estar deixando um comentário aí logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.